Ei, gente, voltamos com a nossa série Segredos da Felicidade, baseado nas bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5. E a gente já está terminando a série. Com esse vídeo de agora, faltam só mais 2. E aí a gente fecha o vídeo, vão ser 10 vídeos nessa série. E nessa série nós estamos vendo 10 segredos da felicidade. Nós falamos das bem-aventuranças, são 9 bem-aventuranças, mas o número 9 é um dos segredos da felicidade. E os segredos da felicidade que a gente já viu até agora, o primeiro foi busque o sobrenatural, humildes, seja humilde, os que choram, chore por seus pecados, chore para desabafar, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e, por último, na semana passada, os puros de coração. Agora, nós vamos entrar no 8º segredo da felicidade, que é a 7ª bem-aventurança. Mas antes da gente entrar no 8º segredo da felicidade, vamos orar. Porque tem que ter oração na parada. Porque se a gente não orar, não tem felicidade. Vamos orar? Senhor Deus de Abraão, nós oramos por intervenção do Senhor. Oramos para que o Senhor traga para nós a Tua palavra. Clamamos para que desse lado da tela, do outro lado da tela, sejamos visitados pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. Que o sacrifício de Jesus, o poder daquele sacrifício se manifeste agora para nos purificar, para nos limpar, para cancelar o mal contra nós e nos liberar na mente, nas emoções, no corpo, no espírito, nos liberar para recebermos a Tua palavra. Que a palavra venha com força, com vida, com graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 9, o 8º segredo da felicidade. Olha aqui nesse texto. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O segredo que aparece aqui para a gente viver feliz, viver a vida em felicidade, ela tem a ver com os conflitos que se nos avizinham na vida. A vida é cheia de conflitos, às vezes conflitos nosso com o outro, às vezes conflito entre as pessoas perto da gente, e algumas pessoas não sabem lidar com esses conflitos e essas pessoas não são classificadas como pacificadores. Pacificadores são as pessoas que sabem lidar com os conflitos e sabem pacificar conflitos. Quando nós não temos pacificadores, nós teremos muitos conflitos. E quando a gente pensa em conflito, a mente dá um bug, porque a palavra conflito ela é muito subjetiva. Então, vou substituir por uma palavra mais comum. Para conflito, você pode substituir pela palavra guerra ou batalha. Quando tem conflito, forças estão se confrontando e se enfrentando. E quando Jesus diz bem-aventurados os pacificadores, significa que se nós quisermos viver bem na vida, vamos precisar lidar com as guerras. Ser pacificador é lidar bem com a guerra e transformar o tempo de guerra em tempo de paz. Aqui eu preciso te contar que existe um jeito de pacificar os conflitos que não funciona bem, mas que é muito usado, que é a negação. Muitas pessoas negam a existência de conflitos, a existência de guerra, a existência de tensões no mundo ao redor,
Ele nega se enganando com a ideia, por exemplo, se eu for uma pessoa boa, se eu for uma pessoa que ajuda o próximo, se eu for uma pessoa direita, se eu for uma pessoa que paga minhas contas direitinho, se eu for alguém que não faz mal a ninguém, eu não terei inimigos. Mas isso é um engano grandioso, isso é pura negação. Sabe qual é a verdade? A verdade é que você nunca escolhe o seu inimigo. É sempre o seu inimigo que escolhe você. Na verdade, eu exagerei um pouquinho quando eu disse nunca. Porque eu estou partindo do pressuposto dessa pessoa boa, direita, que diz que não vou ter inimigo porque eu não faço mal a ninguém. É para essa pessoa que ela nunca escolhe o inimigo dela. É o inimigo a escolhe. Mas existem sim muitas pessoas que escolhem o inimigo, ela decide que ela quer ser inimigo de alguém. E se ela quer ser inimigo, vai ser inimigo. Então, registra isso. Os conflitos existem. Se quer ser um pacificador, primeiro passo, aceita que tem guerra. Aceita que existem conflitos. Aceita que o mal bate na sua porta, independente de você. Não existe controle no sentido de eu vou apertar botões para que não haja guerra, para que não haja conflito, para que eu não tenha um inimigo, para que eu não tenha alguém se levantando contra mim. Não coloca isso como verdade para você, porque isso é um engano que vai te impedir de agir para resolver os conflitos. Então, o primeiro pressuposto para você praticar esse segredo da felicidade, que seja um pacificador. O primeiro segredo é aceite que existem guerras no mundo, aceite que tem conflitos. Se você nega os conflitos vão se avolumando até que eles explodem e acabam com a sua vida, e eles vêm numa hora e de um jeito que você não previa, não esperava, e quando você vê, eles já fizeram o estrago que precisavam fazer. Pessoas que vivem bem são pessoas que detectam os conflitos, entendem os conflitos, enfrentam os conflitos e os pacificam. Pacificam usando as ferramentas que precisam ser usadas. Às vezes, uma das formas de pacificar um conflito é enfrentando a guerra e guerreando logo o que tem que guerrear e vencendo logo a batalha e acabando com ela. Alguns especialistas em guerra dizem que o único jeito de evitar a guerra é se preparando para ela. O que eles querem dizer com isso é que se você está preparado para a guerra, talvez a guerra não venha só porque você estava pronto para ela. Isso significa que quando o inimigo perceber que você não tem medo da guerra, que você a encara numa boa, que você está pronto para a briga se precisar, então o inimigo vai pensar 2 vezes antes de vir na guerra contra você. Mas o fato seja com essa ferramenta de encarar a guerra, ou seja com qualquer outra, o pacificador admite que tem conflito e resolve pacificar os conflitos. Os pacificadores, além de ser gente que admite que tem conflitos, os pacificadores são gente que não gosta dos conflitos. Existem algumas pessoas que aprenderam a amar a guerra, aprenderam a amar o conflito. Existem nações inteiras que vivem da guerra, porque a guerra tem certas vantagens, especialmente as guerras contra forças menores que as nossas. Sempre que você luta contra forças menores que a sua, no final da batalha haverá sempre um despojo, um lucro por causa da guerra. Existem países que vivem de lucros por causa da guerra. Existem culturas inteiras que durante muito tempo viveram dos lucros da guerra. Mas os pacificadores não podem ser alguém que gosta de guerra. Ele pode guerrear, ele pode desembainhar a espada e cair para dentro, mas não é algo que ele gosta de fazer. Os pacificadores são gente que estão tentando fazer a guerra cessar. São gente que está tentando fazer a guerra cessar com o mínimo de perda possível, com o mínimo de dor possível, com o mínimo de destruição possível, com o mínimo de prejuízo possível. Se precisar ceder para que a guerra cesse, ele vai fazê-lo. Se
precisar negociar para que a guerra cesse, ele vai ceder, porque ele não quer a guerra, ele não quer o conflito. Ele quer pacificar tudo, fazer o que for preciso para pacificar. Mas eu volto a dizer, não se engane com a ideia de que sempre vai ser possível pacificar sem guerrear. Às vezes não. Às vezes vai ser necessário conflitar, mas o pacificador não tem prazer nenhum no conflito. O pacificador quer fazer as coisas funcionarem bem. O pacificador admite que tem conflito, admite que tem guerra. O pacificador não gosta do conflito, mas ele vai trabalhar para resolver o conflito. Se tiver que brigar, o pacificador vai brigar. O pacificador também é um negociador. Nesse quesito dos pacificadores negociarem, muitas vezes os pacificadores são ferramentas de Deus para negociar entre duas forças conflitantes, porque quando duas forças se conflitam, é padrão que não só os dois lados sofram, mas pessoas e ambientes que estão ao entorno do conflito, da batalha, também sofram. Isso me faz lembrar de um provérbio que, se eu não me engano, é chinês ou é indiano, mas eu acho que é chinês o provérbio. O provérbio diz que quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Isso indica que quando forças entram em conflito, muito mais do que apenas os dois vão pagar a conta dessa guerra entre eles. Por isso, muitas vezes, os pacificadores são aqueles que, quando percebem que duas pessoas estão conflitadas, mas elas não dão conta de desconflitar, elas não dão conta de resolver as suas demandas. Os pacificadores, muitas vezes, são negociadores que não negociam apenas suas próprias guerras, ele negocia também a guerra do outro. E Jesus está falando, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque filho herda a natureza do Pai. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. E Jesus está dizendo que Deus não ama a guerra, Deus não ama o conflito, Deus ama a paz. Quando nós andamos na natureza do nosso Pai, nós estamos sendo pacificadores. E registra isso. Deus não tem problema nenhum de conflitar. Deus não tem problema nenhum de desembainhar a espada e dizer: eu sou o Senhor dos exércitos e eu vim para essa batalha para dizer para o inimigo que é hoje que ele vai cair. Deus não tem problema com isso. Mas, mesmo na hora da batalha, Deus é um pacificador. Deus não tem prazer nenhum em ver o inimigo cair. Deus não tem prazer nenhum em ver o inimigo pagar o preço da maldade dele. Deus não tem prazer nenhum, disse Ezequiel, na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se arrependa, tome um caminho correto e encontre paz em Deus. Deus é um pacificador. É da natureza dele pacificar. Onde tem conflito, Deus quer pacificar. E às vezes, para pacificar o conflito, Deus guerreia a guerra, desembainha a espada, cai para dentro, abriga e faz as coisas voltar a ficar em paz, porque ele é um pacificador. Jesus está dizendo que a gente vai ser mais feliz quando não gostar de conflito. A gente vai ser mais feliz quando encarar o conflito pelo que tem que ser. Encarar a briga pelo que tem que ser. Mas sempre com o objetivo de fazer a poeira baixar e a paz se estabelecer. Quando a gente vive assim, a gente vive melhor. Vive melhor com a gente mesmo, vive melhor com o outro, vive melhor com as circunstâncias, vive melhor com a sociedade, porque a gente não tem prazer nos lauréis, nos resultados da guerra.
A gente tem prazer em fazer a guerra cessar e fazer a paz se estabelecer. Quando a gente faz isso, a gente está andando na direção da natureza de Deus que foi dada a nós. Oitavo segredo da felicidade. Vamos fechar orando? Senhor, eu oro por nós. Porque a verdade é que nós somos teus filhos e muitas vezes a gente não cai na real que os teus filhos são pacificadores, porque essa é a sua natureza, esse é o seu DNA. E eu clamo ao Senhor para que o Senhor nos conscientize da sua natureza em nós, para que o Senhor nos desperte para olhar para os conflitos como padrões que precisam ser trabalhados e cessados e resolvidos para que a paz seja estabelecida. Senhor, faz de nós pacificadores de nós mesmos, faz de nós pacificadores dos conflitos que levantam contra nós, faz de nós gente que cuida e protege e abençoa a vida do inimigo quando ele precisa da nossa ajuda. Faz de nós gente que não tem amor à guerra, que não tem amor à vingança, mas tem amor ao conserto, tem amor à negociação, tem amor aos relacionamentos que se ajustam e funcionam. Em nome de Jesus, faz de nós pacificadores, não só dos nossos conflitos, mas faz de nós também pacificadores dos conflitos dos outros que estão ao nosso redor, precisando ser pacificados, mas que eles não dão conta. Em nome de Jesus. Amém. Assim a gente fecha o nosso oitavo segredo da felicidade. E no próximo a gente volta com o nono segredo da felicidade. Até o próximo vídeo.